E aí galera, tudo bom? Hoje nós vamos iniciar nossa primeira aula e nós vamos falar de dois assuntos que são consideravelmente bem fáceis, que é PA e PG. Mas antes vamos iniciar com o conceito de sequência. Então, sequência. Sequência nada mais é, como diz o próprio nome, uma fileira de alguma coisa. Então, se eu tenho uma sequência de números, vamos definir vulgarmente uma fileira de números no nosso caso. Então, uma sequência de números, uma fileira de números, certo? Mas o que vai nos interessar? Vai nos interessar as fileiras que tiverem uma ordem para ser seguida. Por exemplo, se eu tiver uma fila do banco, onde segue a ordem de tamanho da pessoa. Então, se aqui eu tenho uma pessoinha bem pequena, uma maior, outra maior, e assim vai até o último da fila. Então, entre esses pequenininhos, suponhamos que ele meça 1 metro. 1 metro. Entre esse daqui que mede 1,5 metro. E esse daqui que mede 2 metros. Perceba que a cada um que passa, aumenta meio metro. Então, eu tenho uma razão. Nós vamos chamar isso de razão. Logo, vamos introduzir PA. PA é uma abreviação de progressão aritmética. Quando falamos dessa matéria, geralmente falamos PA e PG ao mesmo tempo, porque são dois tipos de sequência que seguem uma ordem. Só que na PA é importante ressaltar que nós vamos usar operações envolvendo soma e subtração. Entenda uma coisa que é bom para você ir bem no vestibular. A subtração, na maioria das vezes, é apenas a soma, só que em um número envolvendo negativo. Por exemplo, 2 menos 1. Na verdade, isso aqui seria 2 somado com o menos 1. Como mais com menos dá menos, então é 2 menos 1, certo? Isso nós vamos usar não para aqui, mas nós vamos prestar atenção nisso na hora da PG. Então, nós usaremos somatório e subtração na PA. Bom, então nós já falamos de um dos elementos da PA, que é a razão. Então, a razão é o que define a ordem de aumento ou de diminuição de uma certa sequência. Por exemplo, essa sequência. 1, 2, 3, 4... E aí vai. Qual que é a razão? Daqui para cá passou 1. Daqui para cá passou 1. Daqui para cá passou 1. Então, a razão é 1. Certo? Então, ela vai ser a mesma de um número para o outro. Agora, repare. Nós definimos cada termo dessa sequência como o primeiro termo dessa sequência, A1. Ou A índice 1, dá na mesma. Esse, A índice 2, A3, e assim vai. Mas repare, não confunda. A1 é igual a 1. O primeiro termo, esse índice aqui embaixo significa termo. Vale, ou seja, isso aqui é o valor. Pegando outra sequência, então, para
para ficar mais fácil para a gente. 5, 10, 15, 20, 25. Esse daqui é o primeiro termo da sequência, logo ele é o A1. Segundo termo, A2. Terceiro termo, A3. Quarto, A4. Quinto, A5. A5. Então, isso aqui indica termo. Primeiro termo, ele vale 5. Valor, então A1 é igual a 5. Repare, 5 para 10 tem 5. 10 para 15 tem 5. Então, essa é a razão. Mas como que a gente acha a razão envolvendo os termos? Repare, se eu tiro 10 de 5, dá 5. 15 de 10 dá 5. 20 de 15 dá 5. Então, o termo posterior menos o seu anterior é imediatamente o seu anterior. Certo? Dá a razão. Se a gente for escrever uma expressão matemática, assim, não definindo nenhum termo, AN menos AN menos 1 é igual a razão. Matematicamente é isso. Então, A2. Então, N vale 2. Então, N menos 1, A1 é igual a R. Agora, se eu tiver A3. A3 menos N menos 1, A2 é igual a R. E isso ainda nos dá que se R é igual a R, A2 menos A1 é igual a A3 menos A2. Certo? Matematicamente, AN menos AN menos 1 é igual a AN menos AN menos 1. Essa expressão aqui é verdadeira. Então, isso aqui é verdadeiro. Ok? Agora, vamos passar para o que interessa. Nós sabemos como achar a razão tendo os termos, mas se eu tiver o A1, tiver o número de termos e tiver a razão, como que eu acho qualquer termo dessa sequência? Por exemplo, 10, 20, 30, 40 e assim vai. Esse é o A1. Então, A1 é igual a 10. A1 é igual a 10. Razão, 20 menos 10, que é igual a 10. Razão é igual a 10. E se o exercício te pedir qual que é o valor de A20? Eu vou somando 10 com 10 com 10 até chegar no 20º termo? Não, lógico que não. Repare, vamos lá. Vamos fazer solução matemática. Repare, eu tenho A1. A2 é igual a A1 somado com R, né? A3 é o termo anterior somado com R. Então, é A2 mais R. E quem que vale A2? A1 mais R somado com esse R. Então, é A1 mais 2 R's. Esse é o valor de A3. A4 é o anterior somado com R. Então, é A3 mais R. A3, A1 mais 2R somado com R, A1 mais 3R's.
achamos a nossa lei. A2 é igual a A1 mais 1R. A3 é igual a A1 mais 2R. A4 é igual a A1 mais 3Rs. A N é igual a A1 mais N menos 1R. Se o N foi 4, N menos 1 é 3, 3Rs. Confere? Confere. Se o N é 3, N menos 1 é 2, 2Rs. Conferiu. Então, se eu pedir para você o A20, é A1 mais N menos 1 vezes o R, que dá 10 mais 190, que é igual a 200. Esse é o 20º termo dessa sequência aqui. O bom da PA é que dá para a gente deduzir essa primeira fórmula aqui. Certo? Não precisa gravar, a dedução mesmo já é fácil. Agora, muitos exercícios pedirão para você. Lembrando que se uma PA, como a gente sabe que PA mexe com soma e subtração, só que você reparou que aqui é AN, A1 mais N menos 1 vezes R. Então, onde é que entra o N, o menos? Onde é que vai entrar o menos aqui nesse lugar? Onde que entra o menos? Onde? Se a PA é crescente, um tipo de PA crescente, 5, 10, 15, 20, está crescendo os valores. Então, qual que é o R? 5. 5 é maior que 0. Então, na PA crescente, R maior que 0. R é positivo. Se a PA decrescente, um exemplo, 20, 10, 0, menos 10, menos 20 e assim vai. Qual que é o R? 10 menos 20, menos 10. Menos 10 é menor que 0. R na PA decrescente é menor que 0. Então, se a gente for olhar no AN, se isso aqui for negativo, negativo com positivo fica negativo. Então, vai ficar 1 menos N menos 1 vezes R. Certo? Então, é isso aí que entra o negativo. Agora, eu tenho uma PA finita. E você reparou que eu sempre colocava reticências no final de algumas PAs. Então, isso quer dizer que ela continua para sempre. Mas se eu tiver uma PA finita, por exemplo, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Então, essa é a minha PA. Dei essa PA, então ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 termos. Então, 7 termos. Se eu quiser somar todos esses valores, quando só tenho poucos termos e tenho os valores, é muito fácil, só somar aqui. Mas se eu tiver muitos termos, 1000 termos, como que eu vou somar? Então aí entra somatório de N termos. Então vale para quantos termos eu tiver na minha PA. Quantos termos que eu tiver na minha PA? A1 mais AN vezes N dividido por 2. Certo? Então, A1 mais AN
Se eu tiver uma PA, eu te falei uma PA que A1 dela é igual a 5, R. Não, vamos para o mais fácil primeiro. O último termo dela, A1000, é igual a 5.000, certo? E ela tem, se eu falei que isso aqui é o último termo dela, ela tem 1.000 termos. Substituindo aqui, somatório. Agora já não vai ser somatório de N, vai ser somatório de 1.000 termos. A1, 5. A N, que é o último termo, A1000, 5.000. 5.005 vezes N, que eu tenho 1.000, dividido por 2. Isso aqui dividido, 1.000 dividido por 2 dá 500. 500 vezes isso, você faz a conta e acha o somatório. Agora, repare que, se ele te der isso aqui, né, tudo certinho, tudo bonitinho, é só substituir, ajoelha a Deus e agradece. Agora, o que é mais comum? É bem mais comum ele te dar uma PA, falar que eu tenho uma PA, em que o primeiro termo dela é igual a 20, né? A razão dessa PA é 5 e ela tem 30 termos. 30 termos. Repare que eu tenho somatório de todos os termos. Então, somatório de 30 é igual a A1 mais AN A30 vezes 30 sobre 2. Repare que eu tenho A1, 20. E qual que é o A30? Qual que é o A30? Jogando na forma do termo geral, A30 é igual a A1 mais 29 R's. Ok? Então é 20 mais 29 vezes 5. Acho um valor, jogo aqui, somo com 20, multiplico por 30 e divido por 2. Nosso objetivo não é encontrar nenhum valor. É só mostrar como que eu vou resolver. Achando A30 por isso aqui. Agora, veja que nós falamos muito, mas muito, e talvez você não tenha percebido. Nós temos essas duas fórmulas aqui, correto? N menos 1 vezes R, somatório de N é igual a A1 mais AN vezes N sobre 2. Todas as fórmulas, todas, se são muito poucas, para você saber sobre PA. E mesmo assim ainda tem gente que confunde essas duas fórmulas. Quando que eu uso uma e quando que eu uso a outra? Pergunta-se. Repare que vamos dar um exercício. Uma produção de sapatos cresce obedecendo uma lei de formação de uma progressão aritmética, certo? E ele quer saber para você calcular qual que é a produção total em 12 meses. Ele te dá as informações tudo lá, né? Quem quer, quanto que produziu no primeiro mês, então A1, quanto que pode ter produzido no outro, ou qual que é a razão dessa produção, que ela cresce ou decresce, certo? E ele quer saber o total produzido em 12 meses. Tenho 12 termos, passaram-se 12 meses, ele quer saber o total, produzido no ano todo. Então, cada mês significa um termo, cada mês é um
a n, certo? Então, se eu somar todos os termos, somar todos os meses para achar a produção total, se eu vou somar essa forma aqui. Então, eu quero achar a produção total. Mas ele te pergunta também quanto que ele produziu no 7º mês. 7º mês é um termo, é o A7. Então, se eu quero um termo só, eu uso aquela lá. Então, se eu quero o total, digamos assim, soma. Se eu quero um termo, coma do termo geral, certo? Muito fácil. Agora, vamos para PG. PG é o mesmo que PA, né? Seria a mesma linha de raciocínio, só que a gente vai usar multiplicação e divisão. Repare que a gente falou que não existe subtração, entre aspas. Existe, mas é um somatório com algo negativo, que transforma em subtração, ok? Vamos seguir a mesma linha de raciocínio que a gente vai precisar para entender uma fórmula, que a gente vai chegar aqui. Para multiplicação e divisão. Multiplicar 2 vezes 2 é igual a 4. Agora, dividir 4 por 2 é igual a 2. Mas o que significa isso? É a mesma coisa que 4 multiplicado por 1 sobre 2. Sabe como é que multiplica isso? Coloca 1 sobre aqui, né? 4 dividido por 1 é 1. Multiplica esse por esse por esse. 4 sobre 2. Isso é igual a isso. Então, isso aqui é essa multiplicação aqui, né? Então, a divisão é simplesmente uma multiplicação por uma fração, certo? Vejamos então. O meu A1. Se eu tenho aqui A1, o A2 será igual a A1 vezes L. Desculpa. Na PG é a mesma coisa, mas para a gente diferenciar PA e PG, vamos chamar R de Q. Então, R vamos usar para PA e Q para PG. Para diferenciar uma da outra. Então, eu multipliquei por Q. Ok? A3 é igual a A2 vezes o Q. Tá vendo que só tem multiplicação aqui, né? Como que eu transformo isso de... Transformo não. Como que vai aparecer a divisão? A gente vai ver. Que é melhor depois. Melhor depois. A2 vezes Q. Quem que é A2? A1 vezes Q. Isso multiplicado por Q. Então, é A1 vezes Q ao quadrado. Então, esse é o A3. Esse é o A2. A4, A3 vezes Q. A4 é igual a... Quem que é A3? A1 vezes Q2. Multiplicado por Q. Ali eu fiz e nem perguntei para vocês. Mas como que eu resolvo isso aqui? Mesma base, somo os expoentes. A4 é igual a A1 vezes Q elevado à terceira. Achamos a nossa lei de formação. AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Repare que na lei de formação, a gente envolve um termo, o termo que a gente quer achar, com o primeiro, com a razão e com o número de termos que a gente vai ter, ok? A n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Primeira fórmula de PG. Temos 3 fórmulas de PG. Achamos ela.
Agora, somatório somatório de n termos de uma PG é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. Ok? Essa é a forma de somatório. Os de somatório eu não estou deduzindo, mas se você quiser, é só mandar para a gente que a gente manda uma dedução para vocês dessas fórmulas aqui. É melhor não deduzir para não confundir. Essas aqui são mais chatas, as deduções. Então aqui, reparem, nós temos A1, razão e N. Diferente do somatório da PA, que envolvia A1, AN, N e só. Não envolvia razão. Ok? Então esse é o somatório. Agora, aí a mesma coisa serve para PG. Como que eu vou saber quando usar uma e quando usar outra? Quando ele quer a produção total, quando ele quer um mês da produção, um termo da PG. Ok? Agora, uma PG crescente é isso aqui. 2, 4. E tem uma coisa que a gente esqueceu de falar. 8, 16 e assim vai. Ok? Então aqui eu tenho, repare, 2 para 4 multiplicou por 2. 4 para 8 multiplicou por 2. E assim vai. E aqui serve a mesma coisa, aquela regra. Como que eu vou saber dessa razão? Sabemos os termos. 4 dividido por 2. 8 dividido por 4. Então, A2 dividido por A1 é igual a R. Assim como A3 dividido por A2 é igual a R. Matematicamente, AN dividido por AN menos 1 é igual a R. Ok? Assim que eu acho a razão em uma PG. Veja que na PA a gente usava multiplicação, subtração, né, do próximo com o seu imediato anterior para achar a razão. Aqui a gente usa a divisão. Ok? PG crescente. Ainda usando essa PG aqui, nós teremos que o R é igual a 2. Esse R é maior que 1. Repare que a PG crescente da PA era maior que 0. Aqui é maior que 1. Ok? Por quê? Em uma PG decrescente, PG decrescente, vamos fazer aquela mesma ali, 16, 8, 4, 2, vamos continuar, 1, meio, 1/4 e assim vai, ok? Dividindo sempre por 2. Dividido por 2, dividido por 2, e assim vai. Por 2, 1, por 2, 1 sobre 2, por 2, 1 sobre 4. Então, repare que aqui, eu estou colocando R, né? Estou só colocando R. É que a razão da PG decrescente é maior que 0 e menor que 1. Ok? Maior que 0 e menor que 1.
Se eu falo que esses valores são maiores do que 1, imediatamente maiores que 1, assim é que eles vão crescer. Porque se eles estão entre 0 e 1, eles só são frações, certo? Então, se eu multiplico isso aqui por fração, porque isso aqui não é dividido por 2, é multiplicar por meio, ok? 16 vezes meio, 16 sobre 2, que é igual a 8. Então, entre 0 e 1, entre dois números inteiros, tem infinitos números fracionários em fração. Então, se eu multiplico por uma fração, dá a divisão, a conta. Então, por isso que aqui tem que ser maior do que 1. Porque só assim que essa PG vai crescer. E só assim que essa PG vai decrescer. Só assim. Então, quer dizer que não pode ser menor que 0. Vamos pensar. Vamos montar a nossa PG. Que assim você vai ver. Então, nós queremos o Q menor que 0. Então, nosso primeiro termo vai ser 2. Nossa razão vai ser, vamos colocar menor que 0, menos 2. Logo, a nossa PG vai ficar 2, multiplicou por menos 2, menos 4. Multiplicou por menos 2, olha só, menos 4 vezes menos 2. Menos com menos dá mais 8. Multiplicou por menos 2, menos 16. Então, repare só. O gráfico da PG crescente é mais ou menos assim. Gráfico da PG decrescente, mais ou menos assim. E o gráfico disso aqui? Ele oscila entre os valores positivos e negativos. Ok? Estou fazendo aqui, mas ainda está errado. Você não pode colocar isso num plano cartesiano, porque a gente não está envolvendo x e y. Mas a gente ainda está numa função, mas não é muito certo ainda não. Mas então a gente tem isso aqui, então a gente varia esses valores. Então vamos se eu viesse aqui negativo, positivo, negativo, positivo. Entendeu? Então eu não sigo uma lei só. Então eu estou variando entre positivos e negativos. Então eu não estou crescendo ou só decrescendo. Eu cresço e decresço, cresço e decresço. Então não pode ser menor que 0 na PG. E para finalizar, pelo menos eu acho que é para finalizar, vamos pensar. Somatório de n é igual a 1, Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Uma PG decrescente. Então, a gente pode somar infinitos termos, isso é verdade, em uma PG decrescente. Vamos pensar? Essa PG está sempre dividindo por 2, multiplicando por meio. 1 meio, 1 quarto. Vai fazendo sempre as contas aí que você vai ver que está dando isso. 1 oitavo, 1 sobre 16 avos, 1 sobre 32 avos. Repare, aqui dá meio. Dividindo isso aqui. Aqui dá 0,25. Certo? Aqui dá 0,125.
Então isso aqui está só diminuindo. Então essa divisão aqui vai ser tão grande, tão grande, tão grande, que uma hora vai ficar 0,000000001. Então se eu for somando isso com 0,00001, depois com outro mais 0,00001, então isso não vai alterar tanto o resultado. Então eu posso somar esses infinitos termos, que não vai alterar significativamente o resultado. Vai alterar uma casa decimal, a milésima casa decimal, vai alterando, certo? Então vai chegar uma hora que a gente vai chegar nos absurdos de casas decimais igual a essa. Então a gente pode somar infinitamente. Então como que a gente sabe a fórmula? Deduzindo. Muito fácil. A1 vezes Q elevado a N. Aqui que é a questão. Vamos pensar que a gente não divide, a gente multiplica por um número fracionário. Se isso aqui é uma fração, né? Então vamos supor, né? Então é 1 sobre Q elevado a N. É como se fosse isso. Então se eu tenho Q elevado a infinito, então um número muito, muito, muito grande, eu vou levar isso aqui, então isso aqui vai dar um número muito, muito, muito grande. Então se eu tenho 1 sobre um número muito grande, certo? Então quanto mais aumenta, tá vendo aqui? Esse denominador, menor vai ser o valor. Então se está muito, muito pequeno esse valor aqui, então tende a 0. Então fica 0 menos 1, menos 1. Sobre Q menos 1. Ok? Então vai dar menos A1 sobre Q menos 1. Essa já é a fórmula. Se você quiser melhorar isso aqui, multiplica por menos 1 em cima e embaixo. Por que é em cima e embaixo? Isso vai ajudar em muitos exercícios, não só de PA e PG. Porque se eu tenho essa equação, essa função, digamos assim, né? Ela é a minha função, eu não posso alterar isso aqui. Então, se eu multiplico por menos 1 em cima e embaixo, então eu estou dividindo menos 1. Então, é a mesma coisa de eu cortar, certo? Então, é a mesma coisa, vamos só puxar um gancho, que é legal entender essa ideia aqui. Se eu tenho uma equação do segundo grau, x2 mais 3x menos 5 é igual a 0. Se eu quiser tornar isso aqui um pouquinho mais bonitinho, isso aqui a gente vai ver em parte de fatoração. Vamos melhorar isso aqui? X ao cubo mais isso aqui. Então, se eu quiser mexer com isso aqui, eu não posso alterar isso aqui. Se eu somo mais 8 e subtraio 8, 8 menos 8 corta. Então dá a mesma coisa. Só que isso aqui funciona como recursos para eu fazer outras coisas. Então esse menos 1 aqui funciona como um recurso para eu tornar esse A1 positivo, menos com menos dá mais. Ou seja, tornar isso aqui em cima mais bonitinho. Então fica 1 menos Q. Essa é a nossa fórmula. Somatório de infinitos termos A1 sobre 1 menos Q. Essa é a nossa fórmula. Aqui a gente acaba com PA, com PG, que é uma matéria muito fácil. Breve teremos uma nova lista de exercícios. Se vocês tiverem dúvida, mande para a gente. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Inscreva-se no nosso canal, curta a nossa página no Facebook, segue a gente no Twitter e vamos juntos aprender exatas.